Trabalho da inteligência. Então, o título já sugere a gente lembrar da passagem do Evangelho que diz, né, Jesus? Meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. A dinâmica do trabalho é o processo essencial da vida. Existem trabalhos em condições de inconsciência e trabalhos conscientes. As formigas, o sol, as plantas, todo o processo de movimentação na vida trabalha inconscientemente em favor de nós. Mas trabalha. Olha a elaboração de uma árvore no seu fruto. Olha o que a chuva faz em benefício de nós. O tempo todo a vida dá um recado para nós: trabalhe. Quem não trabalha está fora do padrão de sintonia com o universo. Logicamente que tem o padrão de descanso, existe, muito natural para quem trabalhou. No reino animal, muitas vezes a predominância do descanso é superior à predominância do trabalho. Basta ver nós olharmos nossos gatos, né? Os cachorros, não é assim? A maioria dos animais gostam de descansar. Quando é que eles vão trabalhar? Quando eles estão com fome, quando eles estão no cio. Aí eles vão fazer um movimento com um objetivo inconsciente que eles nem sabem porquê, mas vão responder à perspectiva da perpetuidade da vida, da continuidade da existência deles. Eles vão fazer um trabalho básico de sobrevivência. Mas alimentou ali, está satisfeito, eles não têm o nosso problema de saber se nós vamos comer amanhã não. Eles deitam e dão. Só quando eles estão com fome que eles vão preocupar em comer. Coisa que não acontece conosco. Nós estamos acabando de comer aqui, nós já estamos pensando, será que amanhã vai ter? Né? Uma distorção do processo. Né? Então, o título já diz, trabalho da inteligência. Examinando, pois, o fenômeno da reflexão sistemática, gerando o automatismo que assinala a inteligência de todas as ações espontâneas do corpo espiritual, reconhecemos sem dificuldade que a marcha do princípio inteligente para o reino humano e que a viagem da consciência humana para o reino angélico simbolizam a expansão multimilenar da criatura de Deus que, por força da lei divina, deve merecer com o trabalho de si mesmo a aureola da imortalidade em pleno céu. Então vamos com cuidado aqui, que é muita densidade em cima de um parágrafo, não é assim? Então, a reflexão é a base do automatismo. Por quê? O automatismo é o processo de aprendizado repetido, criando núcleos dentro de nós que abre para a reflexão. Reflexão do quê? Dos estímulos que a vida nos oferece. Estímulos esses que estão fundamentados em relação ao fundo que o reflete. Criando o que em cima daquele fundo? Como foi muito repetido, eu faço o quê? Uma reação. Então, uma ação, uma reação. Então, isso chama ação automática, baseado no desenvolvimento da mente. Estruturada em quê? Em dois corpos. O corpo físico e o corpo o quê? Espiritual. Então nós temos dois automatismos: o automatismo fisiológico e o automatismo perispiritual. O automatismo perispiritual é responsável pelo desenvolvimento e funcionamento de todas as funções automáticas do corpo, porque as funções automáticas do corpo é a repetição das conquistas do corpo perispiritual, fixadas e materializadas como núcleo de força no corpo físico, que nós chamamos de plexos nervosos, órgãos, sistema nervoso. Tudo isso são o quê? A história evolutiva daquela área específica no processo do desenvolvimento espiritual, fundamentado no perispírito como ação subconsciente, agindo sobre o corpo físico como ação automática. Nós temos esse automatismo físico para andar, para articular o som, para movimentar. Tudo isso está desenvolvido como automatismo natural para a sobrevivência.
Só que no desenvolvimento do espírito, nós trabalhamos esse automatismo na mente, que é o fruto da evolução perispiritual no reino humano. Então veja bem, existe o automatismo no passado animal, que ele nos proporciona a sobrevivência no corpo físico. De tanto eu fazer isso no reino animal, é mais fácil eu lidar com isso no reino material. Então, o mínimo que nós podemos tentar fazer é sobreviver na vida. Se tiver o estímulo certo, o despertar certo, nós conseguimos sobreviver como os animais conseguem. Tanto é que a inteligência humana sobrepôs a do animal, com base nesses mesmos automatismos, cada vez mais predominando a hierarquia da inteligência sobre o animal inferior, a inteligência inferior. Tanto é que nós domesticamos os animais, construímos as instrumentações de proteção da nossa vida de sobrevivência, tudo isso baseado no que nós já tínhamos no automatismo anterior. Quando eu comecei espiritualmente o reino humano, uma nova modalidade começou a surgir, que chama-se mente. E como o corpo físico foi baseado em repetição, a mente também é baseada em quê? O mesmo processo, chama-se repetição. Para você falar fluente, você tem que repetir tudo as bases iniciais da fala. Repete, 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 amplia, repete, amplia, repete, até o quê? E aí, se nós formos olhar, o que nós falamos? Nós somos pessoas que falamos coisas novas ou só coisas velhas? Ou coisas repetidas? Praticamente repetidas. Isso mesmo. Então, toda a riqueza de conquistas do nosso ser é baseada em repetição de coisa velha. É assim? Por exemplo, nosso pensamento pensa coisa nova? Não. Não. Mesmo as coisas novas é o velho modificado. Então nós somos a feição clara de que nós somos o homem velho. Tem síntese. Em síntese, qualquer seja a circunstância. A própria mente pode ultrapassar. Como que a mente vai ultrapassar um processo de criação se o que ele cria é baseado no passado? Ele só pode criar o passado renovado. Então, por mais que nós sejamos criativos, nós somos sempre repetitivos. A nossa criação é uma emenda diante de um desafio daquilo que eu tenho com outra coisa que eu tenho, que juntando as duas vira algo o quê? Novo. Um novo com cara de dois velhos. Não, você falou em sentir o evangelho. Não tem como sentir o evangelho fazendo coisas velhas. Isso, mas sentir é novo. Sentir é uma coisa nova. Para sentir o evangelho tem que ser novo, porque sentir o evangelho e repetir, que é o que nós fazemos. Então eu vou fazer uma palestra do evangelho, eu repito a palavra de quem? De Jesus. Aí eu vou fazer uma palestra no Centro Espírita, eu repito a palavra de quem? De Jesus. De Jesus, do Paulo de Tá, do André Luiz. Então nós só estamos sempre repetindo o quê? O velho. Então veja bem, para surgir o novo, tem que nascer do Espírito, onde ainda não teve um alicerce de experiência conquistada. O novo criativo tem que brotar do Espírito. Mas nós não brotamos do Espírito, nós brotamos do Espírito experimentar. Porque é assim o processo da evolução. Tá claro? Chama-se resposta automática da mente e do corpo. Já nós estamos cheios de automatismo. Eu coloco a mão numa chapa quente e faço o quê? Tira. Antes de pensar que eu vou tirar a mão, porque se eu esperasse pensar, minha mão ficava o quê? Queimado. Queimar. O animal que está aqui fez o quê? Reagiu antes. Tá claro? Aí depois eu penso, não, ainda bem que eu tirei a mão. Né? Porque toda a minha vida é reativa. Nós fundamentamos a nossa vida no passado. Não tem nada aqui que é novo. Como poderia surgir o novo, por exemplo? Então, alguém me pergunta assim, o que é o Espírito? Onde que eu tiro a resposta? Uma caixa todo o meu conhecimento.
conhecimento aqui, ó. Vou lembrar Allan Kardec, vou lembrar, né? Assim, eu trago a resposta para a pessoa. A pessoa fala assim, nossa, que coisa nova para ela. Para ela pode ser até nova, mas que é velha, é velha. E que hora que nós vamos fazer o que é novo? Quando essa resposta for observada diretamente na nossa realidade espiritual. Quando eu tiver a consciência do que é espírito em mim, eu respondo ali. Aí a resposta não vai ser velha não. Porque eu estou observando o fenômeno real. Eu não estou respondendo com o campo da informação adquirida. Tá claro? Para me responder com a perspectiva de uma informação nova, eu tenho que estar em contato com a pergunta na sua realidade. Se alguém pergunta o que é o espírito, eu tinha que investigar a natureza espiritual de mim para dar a resposta. Como eu investigo e não acho nada, então é melhor responder o que eu já sei. A minha resposta, por mais criativa, ainda é o velho renovado, é o velho ressurgindo, né? Por isso não é à toa que Jesus chamou a gente de túmulo o quê? Porque além de ser velho, é podre. O que tem dentro do túmulo? Carne? Porque as nossas reações no dia a dia, a nossa forma de viver a vida, não são com padrões novos e elevados, bons, mesmo que eles sejam velhos na conquista do conhecimento intelectual. As nossas reações são do que já foi morto dentro de nós. O que já foi morto dentro de nós? Por exemplo, o reino animal. Eu estou cheio de defunto de animal aqui, mas eu ainda continuo fazendo eles ressurgir do túmulo, reagindo na vida, e alguém fala assim, túmulo caiado mesmo. Porque se uma situação me chama a uma atitude nova na forma de reagir, e eu reajo com os mesmos elementos, eu estou levantando defunto e pode ter certeza que vai feder. Carne o quê? Podre. O que é feder carne podre? Feder quer dizer, eu vou manifestar o odor da raiva quando ela não poderia ser manifesta. Se eu reajo com raiva, eu estou reagindo com o quê? Com o defunto que sobreviveu. Não é assim? Onde eu deveria reagir com sabedoria, no mínimo, com um patamar mais, não é assim? Pelo menos um defunto fresco. E o que seria defunto fresco? Pelo menos a informação espiritual que está na teoria aqui, eu falar assim, eu não vou reagir, não. Você tem a previsão de que vai reagir, né? Alguém faz alguma coisa para você na rua, isso é a previsão que seria de uma reação, digamos, violenta ou iracunda, né? Isso. Aí de repente você fala assim, não vou reagir desse jeito. Aí, você está reagindo de uma forma diferente, você está inovando. Isso mesmo que seja num padrão já de conhecimento, que é velho, sim, mas é um velho mais novo. É um defunto ainda. Não está muito elaborado, mas nós já estamos respondendo a um patamar de um passado mais recente. O ruim é quando nós reagimos como animal. Imagina, se você está reagindo como animal, você está voltando à regressão do passado, nas linhas de um reino que já devia estar o quê? Há muito tempo o quê? Acabado dentro de nós. Na verdade, o perdão é essa inovação. Né? Isso. Essa renovação. Você pode até falar assim, eu te perdoo, né? Replicando uma mensagem de Jesus, para assim, nossa, vou perdoar ele, mas lá dentro está sentindo raiva ainda. Mas pelo menos o defunto não manifestou. É assim, o defunto, o fedor ficou. Apareceu um semi-defunto aqui, que é a teoria, porque grandiosa seria a manifestação. Se for agredido, a gente primeiro deslocar o olhar do agressor e compreender o fenômeno da reatividade à agressão. Quando eu olho para o fenômeno da reatividade à agressão, e o meu passado me propõe uma reatividade pelo condicionamento, e você fala assim, não, isso não é correto, isso não é a melhor resposta. Ali há um impositivo de que não há nenhum defunto agindo, porque você está estabelecendo um princípio
baseado em algo novo. A resposta é diferente. E a resposta já saiu. Não saiu a resposta repetida. Jesus mandou perdoar. Não saiu. Você resolveu olhar para as coisas. Você resolveu olhar para o problema. Porque parecia que o problema está na ação de fora. O problema está na reatividade de dentro. No fundo reativo dos nossos condicionamentos. Que tem, os condicionamentos têm, como está dizendo aqui, é o fundamento da vida. No reino animal e no reino nominal, por dar-nos condições de reatividade e sobrevivência, mas eu não preciso mais sobreviver e nem reagir, eu preciso agir. Esse novo patamar de desenvolvimento requer uma postura diferenciada do que repetir passado. E o mínimo que eu preciso fazer é colocar em xeque o que está acontecendo. Para isso eu tenho que deslocar a percepção dos fatos que estavam lá fora, no mínimo para onde? Para dentro. E falar assim, por que eu quero reagir assim? Então, na verdade, não é que eu quero reagir assim. O meu condicionamento, que é um ser interior, indiferente de mim, que vai reagir. Isso me lembra, Jesus ressuscita lá e fala, não estava morto, estava só dormindo, despertou. Né? Que é um despertar de consciência elevada. Tá claro? Porque eu só reajo automaticamente. E olha a importância é o trabalho da inteligência, a expansão da inteligência. A inteligência, para se expandir, ela precisou desses mecanismos. A raiz do condicionamento está nas matrizes perispirituais, que antecede. O que é as matrizes perispirituais? São centros de forças, que representam núcleos energéticos de repetição no milênio evolutivo. Eu tenho o condicionamento sexual no chakra genésico. Tenho o condicionamento de elaboração nutritiva, de desmaterialização de compostos para a utilização de energias, na manipulação da energia em favor de nós, no chakra o quê? Umbilical. Não é assim? Eu tenho as matrizes de produção de defesa da vida, as perspectivas de circulação das forças que foi metabolizadas pelo centro umbilical, no centro o quê? Ou melhor, o centro umbilical que é esse, né? Esse aqui é o centro gástrico, não é assim? Então, que é o elemento de... Isso tudo eu aprendi o quê? Quando eu era vírus e alimentava do fósforo ou do ferro das rochas, aquela repetição de alimentação ficou condicionada no sistema energético chamado chakra gástrico, que é a somatória de todo o processo de metabolização e alimentação material que nós tivemos em qualquer reino que nós passamos. Então, em qualquer circunstância em que eu viver, eu vou saber alimentar, porque eu já sei fazer isso automaticamente, de tanto o quê? Repetir. Eu já sei reproduzir de tanto o quê? Repetir. Eu já sei me defender e circular as forças básicas de tanto repetir. Aí eu comecei a senhorar os padrões elevados da evolução. Nos animais superiores, no reino o quê? Cardíaco, em que eu expandi as forças básicas de reatividade emocional. Então ali eu comecei a reagir emocionalmente, com raiva, com mágoa, com inveja, porque a inveja tem sua conotação má, tem, mas ela também propele o homem ao quê? Ao progresso, a querer competir, a querer vencer o outro, né? Assim, olha o tanto de... não existe só malefício nas coisas, não existe benefício por trás dos malefícios, mas esse condicionamento repetido emocionalmente gerou um núcleo extraordinário dentro de nós, que é o núcleo emocional, que são as nossas reações o quê? Animais superiores. Estão aqui na onde? No plexo cardíaco, não é assim? Do plexo cardíaco nós precisamos desenvolver a capacidade das nossas o quê? Expressões, que é uma função criadora superior, apesar de nos animais existir os princípios da comunicação. No reino humano nós conseguimos articular uma comunicação
de entendimento mais claro entre nós, porque nos animais também existe essa comunicação de entendimento rudimentar. O automatismo das expressões está caracterizado no chakra o quê? Laríngeo. Aí eu tenho chakras mais novos, apesar de estarem extremamente ligados ao princípio da criação, que é o chakra o quê? O frontal, que é a representatividade evolutiva do reino humano. Então são os meus automatismos nas encarnações o quê? Humanas. E um chakra de valor espiritual que está mais adormecido do que utilizado, que é o chakra o quê? Coronário. Por que mais adormecido? Porque os potenciais adormecidos do espírito estão ali, não só no coronário, como também nas células adormecidas do sistema nervoso superior, que uma gama enorme delas ainda não são bem utilizadas. Nós temos se a Microsoft ou qual que é a outra empresa? Apple tem antecipado no tempo todo um sistema já mais aperfeiçoado dos que nós utilizamos hoje, aguardando a saturação desse para vender o novo, né? Assim, então vamos dizer aí que nós temos aí um celular de última geração, mas em relação ao que está guardado lá, não é nada, não é assim? Há um potencial a ser explorado. Vamos dizer que também no processo evolutivo, áreas cerebrais e áreas perispirituais já tem um potencial adormecido, precisando ser desenvolvido para que nossos potenciais de criação e de possibilidades infinitas possam crescer, e elas vão, no tempo exato, nos favorecer a isso, né? Por enquanto eu só sei usar o velho, eu não sei usar o quê? O novo. Tá claro? Então vamos lá. Então eu tenho fundo de reflexão. O Emmanuel diz no Pensamento e Vida, e ele fala assim: o reflexo esboça a emotividade. O fundo de emoção, o fundo de reflexão, o primeiro elemento que ele vai atuar como expressão energética e viva é as porque são as energias do movimento da criatura. A raiva, a mágoa faz o movimento, o medo. Então o que é emoção? Concentrado de energia para movimentação. Tanto é que se o animal movimentasse naturalmente quando ele visse um leão, imagina um coelho, se ele não tivesse um mecanismo que falasse assim: eu tenho uma energia de sobrevivência aqui, na hora que você precisar usar, você usa. Então para que ele vai usar aquela energia? Porque ele precisa de quê? Correr. Se ele andar normal, o leão vai fazer o quê? Na hora. Então é como se fosse um complemento de sobrevivência que está ali guardado. Quando o leão aparece, o estímulo apareceu, o que o reflexo condicionado faz? Corre, eu te dou energia. Então o coelho faz o quê? Corre feito doido. E o leão, para correr atrás dele, também precisa de um desses elementos de energia, para assim, não é só a fome não, ele precisa de quê? De raiva. Unir a raiva e a fome, fazer ele correr atrás do coelho e fazer o quê? Porque imagina o coelho com compaixão, né? Tanto é que tem, em alguns momentos na televisão lá, o Discovery não mostra lá, que a leoa ia matar uma lebre, um animal daqueles ali, aí ele olha assim, aí ele sente compaixão por ele, e fica lá do lado dele assim, o alimento dele virou filho praticamente, né? Aí os outros leões se aproximando, ela começa a proteger lá, ele começa a proteger, o bicho dos outros, não vai conseguir proteger, porque os outros não estão com compaixão, não é assim? Naquele momento ali o leão teve um acesso a uma área que até então não é comum para ele não, uma leoa talvez tenha mais facilidade de acessar essa área do que o leão, porque a maternidade em todas as circunstâncias da vida sempre amplia a consciência para patamares superiores de manifestação dela. É uma experiência sublimada. Ela é sublimada na perspectiva animal, tanto quanto ela é sublimada na perspectiva humana. É um alicerce de consciência em patamares novos que até então nós não sabemos lidar bem, né? Então, esse fundo de reflexão tem no primeiro acesso o movimento das energias. No reino humano, qual que é o movimento das energias? As emoções.
Tanto é que a maioria de nós movimenta na vida com base no quê? Infelizmente. Você lê um noticiário, fica emotivo com aquilo lá e reage. E não pensa não. É onde a razão que o Adão fala assim, calma Eva. Quando o Adão tinha que falar calma Eva, ele não fala não, a Eva vem comigo. O Adão e a Eva vai em cima e vai criar um problema danado. Não é assim? Porque nossas reações são automáticas. Né? Gerando um automatismo que assinala a inteligência em todas as ações espontâneas do corpo espiritual. Então veja bem, o que é a ação espontânea? Vamos compreender isso aqui, porque na doutrina espírita tem uma frase muito bem usada. Como é que é? A disciplina antecede a espontaneidade. O que é disciplina? Repetição. Então veja bem, repetição. Até aquilo ficar o quê? Espontâneo. Espontaneidade não quer dizer que é sentida, que é compreendida. É uma ação que sai espontânea de nós. Então, de tanto fazer caridade na rua, eu fiquei espontâneo em fazer caridade. Isso não quer dizer que eu sou caridoso sentido. Eu posso ser um caridoso mecânico. Tem gente que vai fazer a vida toda campanha do quilo, sabe fazer campanha do quilo muito bem. Mas se perguntar para ele qual que é o efeito emocional da campanha do quilo na vida dele, vai dizer, eu não sabia que tinha isso, não. É igual a oração, né? Quando você mentaliza a oração. Isso aí virou o quê? Automatismo. 80% das nossas orações, ou 90%, eu posso dizer que são automáticas. São o quê? Repetição de palavras aprendidas no livro. Tanto é que ninguém sabe fazer prece não, mas de tanto ler prece acaba o quê? E como que eu tenho que fazer prece? Para ser prece? Espontâneo. Tem que sentir. Tá vendo? Olha como é que o sentimento ultrapassa a razão. Eu faço uma oração racional perfeita. Só de lembrar de palavras nobres, né? Fazer uma oração para chamar a atenção das pessoas. Então, eu vou usar palavras eloquentes. Né? Senão que acaba a oração, o pessoal está mais tocado pela impressão do que pelo sentimento. Não é assim? Quando você faz uma oração sentida, é outra coisa. Então, oração é o quê? Sentimento manifesto. Mas existe a oração teórica, que é praticamente as orações no movimento o quê? Espírita. Que é a oração falsa. Não é falsa no sentido mentiroso, mas é uma oração superficial, mas os espíritos já aceitam esse tipo de oração, que é a nossa oração, gente. Porque nós sabemos. Mas os espíritos, quando estudam oração, tem um livro do André Luiz. Tem um livro do André Luiz que ele fala assim, né? Eu acho que é o... Qual é aquele livro? Esse nome, Os Mensageiros? Não, Entre a Terra e o Céu. Entre o céu e a terra. Entre o Céu e a Terra? Não, não é entre o Céu e a Terra, não. É aquele que tem a reencarnação daquele menino que ele morreu no mar, depois reencarna. Entre o Céu e a Terra? Eu acho que é. Tem um capítulo do Clarencio, que é o livro do Clarencio. O Clarencio ele fala sobre a oração, não é assim? E ele fala assim: no plano espiritual, as orações que chegam mais em alto padrão e atingem a esfera mais elevada é uma dor muito profunda. Então, quando uma pessoa está com uma dor muito profunda, o que ela mais expressa? Sentimento, vara. Oração igual a nossa no centro espírita, quem escuta? Nós. E o plano espiritual mais próximo, que está ouvindo, lendo nossos pensamentos, está ali, ó. Nosso pensamento volatiza um pouquinho, volatiza. Quando você sente, ele rompe as barreiras vibratórias mais próximas de nós. É dito que a oração, a gente não sabe o poder que ela tem, mesmo que a gente a faça superficialmente. Porque ela é capaz de transformar
em outros níveis, coisas que a gente não consegue compreender. No mínimo é uma comunicação mais elevada. Porque você está ligando o telefone para quem? Para Deus. Pelo menos alguém mais que representa Deus vai ouvir. Se ele vai atender, é outra coisa. Porque nem toda oração pode ser atendida, senão o mundo estava perdido. Né? Basta a gente ver aquele filme que passou do Jim Carrey, né, que ele virou Deus lá, né? O Todo-Poderoso, para mostrar se cada um for Deus, meu filho, o que nós vamos fazer com a coisa, né? Nós estamos mandando WhatsApp, assim. Você vê, né? Então o corpo espiritual é o fundo de automatismo do corpo físico. E o corpo físico é um fundo de automatismo do imediatismo da nossa vida corporal. Está claro isso? Aí ele diz assim: reconhecemos sem dificuldade que a marcha do princípio inteligente para o reino humano. Então, quem construiu esse automatismo foi o princípio inteligente no estágio milenar da sua evolução, que ele foi agregando em si as experiências em forma de núcleos energéticos. Esses núcleos energéticos condensados. Então, quando eu condenso energia, eu crio o quê? Um corpo. Então o que é o átomo? Energia o quê? Então veja bem, eu tenho experiências como a raiva, tenho experiências como a mágoa, são experiências de energias muito próximas, mas diferenciadas. Então eu vou ter núcleos diferentes de energia. Esses núcleos diferentes de energias corporificam em formas diferentes de substâncias. Essas formas diferentes de partículas e substâncias, por exemplo, formam o que nós chamamos das cadeias de substâncias, no que nós nomeou-se na química como sendo o quê? Tabela periódica. Então o que é tabela periódica? É o estado evolutivo de uma espécie de experiência consolidada numa partícula específica. Partículas específicas essas que, quando condensadas, se transformam em núcleos de energia específicos para caracterizar-se como órgãos funcionais. Então veja bem, um órgão funcional é um conjunto de partículas específicas que, em sintonia consigo, promove uma ação coletiva a benefício da vida. Então, as partículas do sistema nervoso podem ser diferentes das partículas de um estômago. Porque tem partículas e experiências diferenciadas com funções específicas, onde cada área dessa tem que trabalhar de forma diferenciada em benefício do coletivo. Então o que nós somos hoje? Nós temos partículas de condensação de energia de experiências do passado no reino animal, no reino mineral, em outros reinos, e hoje nós temos partículas mentais frutos das experiências humanas. Se tem átomos físicos, tem átomos o quê? Espirituais. Se o estudo da tabela periódica já é uma dificuldade para nós na Terra, imagina quando nós estudarmos as tabelas periódicas da mente. É bom mesmo. Isso. Não é assim? Olha o que nos aguarda. Não é assim? Cada vez mais o primor de substâncias e elementos capazes de retratar as nossas experiências humanas. Basta ver que o homem vai conseguir elaborar, por exemplo, a matemática em núcleos nervosos de neurônios. Porque nós já conseguimos, nas experiências multiplicadas de aprender matemática, a consolidar isso provavelmente em partículas de inteligência racional da matemática. Quando isso for agregado em núcleos de programa, o que eles vão fazer? Vão instalar aqui. Eu tenho um fundo que eu já tenho matemática dentro de mim. Quando ele instalar aqui, vai acontecer o quê? Eu só vou o quê? Usar. Então, certamente, o ensino de amanhã não tem professor, porque já representa as conquistas do passado, estruturado em partículas, da mesma forma que nós temos partículas, que são as consolidações dos passados no processo espiritual do tempo e do espaço. Eu estou pensando aqui o seguinte: tudo que você está explicando é como se fosse um sistema racional. E o sistema sensível? O sistema sensível é vivo. Ele é a partir do momento presente.
em que você relaciona-se com a vida o tempo todo como se a vida fosse nova. Na verdade, a vida é nova. Nós só relacionamos com a vida no passado. Tanto é que você fala em segunda-feira, mas onde está a segunda-feira materialmente falando? É uma convenção. Convenção o quê? Mental. Cadê segunda-feira? Terça-feira? Na realidade existe um tempo, nunca para. Porque eu dormi e acordei, eu dividi. Uma coisa que não para nunca. Na realidade existe, aí eu passo, tem sol e não tem sol, aí já dividi outra divisão. Então eu fico didaticamente criando fragmentos de uma realidade o quê? Contínua. Então imagina eu ter uma consciência contínua e usar isso, como nós usamos na Terra, simplesmente um uso superficial de entendimento entre nós, mas que na verdade não existe não. Não existe segunda-feira, não existe domingo, não existe nada disso não. Existe um movimento único. Olha a diferença de uma consciência nesse sentido. Provavelmente nós já não vamos sofrer porque é segunda-feira. Então veja bem, se uma pessoa sofre porque é segunda-feira, ela sofre pela ilusão acalentada de uma imaginação. Então é um sofrimento o quê? Falso. Inútil. Mas que eu crio como vida. E alguém diz assim, coitado, eles criam um negócio, sofrem com a ilusão criada. Não é assim? Iludidamente em cima de uma realidade que nunca existiu. É igual cadeira de balanço, você tem que empurrar para frente, para trás, para ter a sensação que está descansando. Você vê o tanto de coisa que nós temos que romper ainda, né? E essa capacidade de sentir a vida, que exige uma sensibilidade, ela cria uma nova forma de viver. E eu só consigo chegar nesse patamar a partir do momento que o meu lado racional está... Eu diminuo. Então, no nascimento de Jesus, o que acontece? A gente pega lá o Evangelho. Não é assim? Maria é fecundada pelo Espírito Santo. Então ela não é fecundada pelo conhecimento, homem. Não é assim? Nós somos fecundados pelo homem. Nós somos fecundados não é pelo homem, pelo conceito de conhecimento externo. Tanto é que Jesus com a samaritana perguntou quantas vezes ela era casada. Por quê? A samaritana é a nossa ânsia emocional de viver no bem, de viver com segurança, sempre casando com os conhecimentos elaborados pelo homem em patamares o quê? Elevados. Então, no caso da samaritana, generalizadamente falando, nós temos 7 patamares para casamento mental. Sendo que o 7º, que é o fechamento do ciclo desse esgotamento, nós podemos sintetizar como pensamento da doutrina espírita ou de qualquer pensamento espiritualista que tenha o mesmo fundamento. É a última vez que nós vamos casar com um pensamento racional. Por isso chama-se fé raciocinada. Então nós somos extremamente a samaritana, buscando, já cansada de casar, e encontrando com quem? Com Jesus. Somos nós, olha o símbolo da samaritana. É a evolução da criatura que já está cansada de casar, com os pensamentos externos que cada vez mais mostram um lado novo. Agora eu achei o lugar. Agora achei o marido certo. O marido certo. Mas não vai ser, porque o certo, nem com o certo vai casar. Porque lá no plano superior não se casa e não se dá em quê? Então, nos planos superiores da vida, quando nós atingimos um patamar de evolução, já não temos essa fragmentação de ter que casar com alguma coisa. Tá claro? Então, Maria, que é o sentimento que buscava no homem uma nova razão, fala assim: não quero mais homem não. O José só é meu companheiro. Eu vou ser fecundado com uma nova perspectiva de realidade. Eu vou ser fecundado pela realidade do Espírito, que é o Espírito Santo. Que até então nós somos fecundados pelo Espírito animalizado.
Isso. Está claro que é o Espírito, não o sangue. É assim? Começou com a Maria. Isso, a Maria naquele momento, o José tenta deixá-la secretamente, que ele tinha sido fecundado para o novo patamar, não é meu filho, não é assim? Não é meu filho, eu vou fugir. Aí ele teve um sonho, também o Espírito Santo falando que não fuge, porque você ainda tem seu papel de importância para aprender a apagar o conceito de conhecimento para que possa sentir a verdade. Olha só, você tem que diminuir, o seu papel é esse, deixar de valorizar o conhecimento para valorizar o sentimento. Quando nós sentimos o que somos, nasce a manifestação viva de um comportamento que não nasce da memória ou do passado. Quando você nasce do sentimento, você cria uma nova disposição de vida, uma disposição criativa de viver, porque até então nós só vivemos com o velho. Tá claro? Quando eu sinto, então a minha ação é nova diante de uma proposta baseada por dentro. Essa ação chama o nascimento de Jesus Cristo. Então o que é Jesus Cristo? É o Cristo, é a verdade pura e viva. Quando eu sentir o Espírito, eu vou manifestar materialmente a realidade do Espírito através do meu comportamento criativo. Nessas horas, então, o que Jesus representa? A manifestação viva do Espírito materializando na Terra. Isso é o estudo de José e Maria e Jesus, que parece ser uma historinha de um ser sublimado nascendo, mas que no fundo é a nossa manifestação interior do Espírito manifestado e sentido através do nosso comportamento. Por que Jesus é um ser extraordinário quando respondia? Porque ele não respondia com um homem velho, ele respondia sentindo. Você perguntar então o que é Espírito para ele, ele vai responder observando o próprio Espírito. Então, quando um ser desse responde através de uma percepção direta daquilo que ele percebe, a resposta é extraordinária. Então as pessoas ficam assim: da onde que ele tirou aquilo? De uma fonte o quê? Original. Por isso que ele falou com a samaritana: eu te ofereço uma água que quando você beber não terá mais o quê? Então sede é a necessidade emocional de encontrar a verdade. Fome é a necessidade material de experimentar a verdade. Quem nos dá a fome é o homem, quem nos dá a sede é o Espírito Santo. Por isso a água é a mais importante. Porque não, aí é uma água viva. Pois é. Água viva que está na onde? Não estava na fonte de Jacó, que é homem. De outras formas, ó, você está buscando água viva, a água do conhecimento nas fontes humanas, das razões e das ciências desenvolvidas. Mesmo metaforicamente. Isso. A água ainda é a mais. A água é a verdade essencial, que está na fonte do poço de si. Isso mesmo. Então o que Jesus está falando naquele momento? Pare de casar com as informações externas e procure estudar na fonte de si mesmo. Se você beber a água aí, você nunca mais terá sede para procurar nas fontes externas da verdade que está fora de você. Ele está falando isso. Então eu preciso aprender a buscar a fonte do Espírito para matar a sede das nossas necessidades de crescimento, que ainda está nas informações dos Espíritos, nos livros que eu leio, né? Ainda está na onde ainda? Fora. Por isso, quando pergunta para nós se nós estamos casados ou não, nós somos igual a samaritanos. Já casei 6 vezes, estou casado há 7, tentando transcender esse casamento para uma linha de informações de homens que estão fora do mundo material, com uma inteligência nova, né? Assim, mesmo assim, ela não vai ser a fonte de água viva, porque a fonte de água viva está na onde? Quando eu aprender a olhar o Espírito a partir de mim e sentir. Quando eu aprendo a olhar. Então, o autoconhecimento é o caminho pelo qual eu começo a recuperar o processo de aprendizado meu, em que eu olho para a fonte verdadeira de informação. Então, a maioria de nós traça a verdade repercutindo o que o outro
disse ou fez. A verdade verdadeira é quando nós aprendemos a observar a verdade nascendo da sua fonte única, que é o próprio Espírito que está dentro de quem? De nós mesmos. O problema é saber olhar para ela, e isso requer olhar para onde? Para dentro. Se não olhar para dentro, vai continuar ainda esperando alguém nos salvar. Não é assim? Vamos fechar aqui. Onde que eu parei aqui? Princípio inteligente, onde está aqui? Espiritual, reconhecendo sem dificuldade. Princípio inteligente para o reino humano. E que a viagem da consciência humana, que é diferente do princípio inteligente, olha só, a viagem da consciência humana para o reino angélico simboliza a expansão multimilenar da criatura de Deus. Então eu estou expandindo o quê? O Espírito. Então veja bem, a expansão do Espírito é o Big Bang que a ciência sempre está procurando, que começa num núcleo espiritual e vai o quê? Crescendo. Então quer dizer que cada um de nós é um Big Bang que amanhã, nos milênios lá fora, alguém vai estudar e falar assim: onde que é a origem do universo? A origem do universo é a busca da origem de um ser, que um dia ele vai falar assim: estou buscando a origem do ser, mas eu tenho que buscar a origem do meu próprio. É o Big Bang de todos nós. Está claro? Eu antes viajo para fora, para depois viajar para onde? É que é a mesma coisa. Quanto mais você viaja para fora do universo, mais você está buscando a origem de um ser, não é assim? Aí um dia o cara fala assim: ô meu filho, não é você ficar viajando para fora? Viaja só para dentro. A distância que você vai encontrar aqui, quando você viaja para dentro, é a mesma. E as respostas vão vir de forma clara. Isso aí é absurdo, porque pode ter infinitas criaturas de vez em quando, infinitas criaturas de vez em quando. É o absurdo da vida mesmo. Absurdo porque nós não compreendemos. Quando você fala, está claro? Como? Um dia nós vamos fazer uma viagem única. E uma coisa nós podemos ter certeza: no dia que eu conseguir viajar para dentro, eu passo em qualquer buraco de minhoca. É o caminho de viagens para diminuir espaços em qualquer circunstância. Não é assim? Isso não é meu nome, se alguém falou, Foi você. não fui eu. Que eu faço a menor ideia do que eu falei aqui. Você está querendo viajar no espaço e no tempo. É lógico. Eu não quero nem saber quem falou. Eu só sei que é essa aí. Só sei que é assim. Eu não faço a menor ideia do que eu falei. Não é assim? Então, na expansão multimilenar. O que é multimilenar? Multimilenar. É uma viagem multimilenar da consciência humana, da criatura de Deus, que por força da lei divina, alguma diretriz me encaminhou no início. Não é assim? Desde a propulsão inicial das forças dos pensamentos dos arcanjos, pelo qual nós fazemos parte da vida mental deles como princípios inteligentes, que obedecia aos impulsos deles, nós chamamos isso de lei divina, não é assim? E que hoje nós fazemos o mesmo trabalho direcionando nossas células, nossos princípios inteligentes agregados a nós, que é a mesma lei, então nós estamos direcionando a eles, não é assim? Para que eles possam comportar ajustados a nós. No fundo eles estão ajustando a lei divina automática em mim, que é a mesma coisa, né? Por força da lei divina, deve merecer com o trabalho de si mesmo a auréola da imortalidade em pleno céu. Então qual que é o nosso prêmio? Se a auréola da razão é o reino da terra, que está escrito no Antigo Testamento chamado Livro dos Reis, o reino dos céus é a auréola da imortalidade em plenos céus. Quer dizer, quando eu tiver acesso à nossa realidade espiritual imortal, no momento em que eu estiver sentindo essa realidade, minha vida é outra. A regeneração é o processo evolutivo pelo qual nós estamos introduzindo esse caminho de viagem.
porque nós estamos regenerando a nossa condição de ser espírito. A gente acha que nós estamos regenerando o planeta. Gente, o planeta vai passar no tempo e no espaço. Basta ver que daqui a uns anos nós não seremos seres planetários, como hoje nós não somos seres continentais. Nós já somos seres que já podemos viajar para outros o quê? Continentes. Tem umas restrições, não tem? Lógico que nós temos restrições conforme o nosso comportamento. Se nós fôssemos bonzinhos, se nós somos equilibrados, todo mundo quer a gente. O problema é que nós viajamos, criamos o quê? Agora nós já estamos pensando em viagens continentais, nós estamos pensando em quê? Interplanetária. Tem outras restrições, é lógico, mas nós seremos viajantes de outros planetas. Amanhã eu posso nascer na Terra, mas não quer dizer que eu vou ficar só na Terra. Posso até voltar na Terra para encontrar com a gente aqui, mas eu já vou ser viajandão, né? Nem que eu viajandão, já fui em Marte, em Júpiter, fiz curso em, né? Olha como é que vai ser. No início vai ser difícil, porque um curso em Marte pode durar uma vida. Não é assim? Não é que você fez o curso lá, está acabando sua vida e fala assim, não, meu filho, reencarnação e desencarnação não é o problema. Não é assim? Você vai levar bem os frutos da experiência daqui. Quem sabe lá você tem um corpo mais automático, um corpo mais permanente, que te dê possibilidade de utilização desses recursos, como corpos biônicos, corpos, não é assim? Os corpos biônicos são os futuros das reencarnações na Terra, onde nós ajustamos o corpo conforme a necessidade do nosso trabalho de aprimoramento interior. Então tem hora que você fala assim, eu vou reencarnar, não vou reencarnar igual era na Terra, não, bebezinho, não, meu. Você vai trocar o seu corpo dele lá, como vou colocar parte nova aqui assim, no instantinho você está novo de novo, pode usar, então você reencarna velho. Sem barriga. Até porque que vai ter muita cumilança. Cumilança aqui é a nossa condição. Vamos ser bem levinho, né? Basta ver que nós teremos o controle sobre a lei gravitacional para poder movimentar. Vocês acham que nós vamos ter carro, essas coisas? Isso é para planeta inferior. E eu que nem tenho carro. É assim, você vê. Você vê. Você vai movimentar através de você mesmo. Você é o seu veículo. O seu corpo é seu veículo. Nós não sabemos que o nosso corpo pode voar e que o nosso corpo pode movimentar. Porque eu não sei usar os recursos que esses elementos podem oferecer. Porque por enquanto tem que usar os elementos de fora. Eu tenho que revestir meu corpo de carro. Lá em casa me oferece muito a vassoura. Você vê, né? Porque ainda onde nós podemos movimentar com mais tranquilidade. É assim? Nós vamos encerrar hoje o capítulo. Nós encerramos 2 capítulos, o 6 e o 4.